assim a palavra do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Curva sua cabeça. Pode tomar o seu assento. Na semana passada, nós iniciamos aquele trecho famoso, conhecidíssimo, que trata acerca da batalha espiritual. Nós aprendemos que todo cristão genuíno, no momento da sua conversão, imediatamente ele é lançado na linha de frente, na batalha, e agora ele precisa guerrear, ele precisa batalhar, ele precisa atacar e se defender. No reino de Deus não existe reservistas. Para quem não sabe, muitos foram criados aqui, algumas pessoas não servem no exército, como foi o meu caso, fui dispensado, mas eu ganhei uma carteirinha, uma reservista. Se caso acontecer uma guerra e faltar mão de obra, eu posso ser convocado. No reino de Deus não existe isso. Não existe reservista. Todos estamos na batalha e na linha de frente, imediatamente após a sua conversão. Nós aprendemos que Satanás, ele é o nosso adversário, o nosso inimigo, Satanás e suas hostes. Vimos o quanto ele é poderoso. Nós vimos que ele age no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Mas se existe um lugar ao qual ele concentra as suas forças, é aqui dentro. Dentro do corpo de Cristo. Dentro da comunidade da fé. Nós vimos que a igreja, ela é fruto dos desígnios de Deus. A igreja, ela é sobrenatural. E se Deus cria algo, Satanás tenta destruir. Satanás odeia a igreja de Cristo. Satanás odeia que você viva uma vida santa, digna do Evangelho. Satanás odeia a união dos membros dessa igreja. Então ele vai fazer de tudo para colocar um contra o outro. Por isso, na semana passada, nós identificamos quem não são nossos inimigos. E nós descobrimos que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra Satanás, as hostes malignas do mal. Nossos irmãos em Cristo não são nossos adversários, são apenas companheiros de trincheira. Tudo isso nós aprendemos no versículo 11 e 12, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sendo assim, irmãos, se nós estamos numa guerra, numa batalha, e de fato nós estamos, é preciso aprender então a como se preparar para essa batalha. Já que eu estou nela, eu posso a qualquer momento ser atingido, atacado. Como eu devo me preparar para essa batalha? De que forma eu devo entrar, eu devo permanecer nessa batalha? De que forma eu devo combater o bom combate? O apóstolo Paulo ele nos responde por duas vezes, no versículo 11a e no versículo 13a. Nós devemos nos preparar, vestindo toda a armadura de Deus. Por isso ele repete duas vezes: vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Então, por duas vezes, nós temos aqui uma ordem de Paulo, e eu já disse para vocês em outras oportunidades, quando há uma repetição no texto bíblico, preste muita atenção. É algo muito importante que está sendo dito. E Paulo, por duas vezes, nos orienta. Ei, vocês estão numa batalha. O inimigo é forte. A guerra de vocês não é um contra o outro. Então, para essa batalha, é preciso que você vista toda a armadura de Deus. Nós aprendemos na semana passada também, sobretudo no versículo 10, que nós não devemos guerrear, batalhar na força dos nossos braços. Antes, nós batalhamos na força que o Senhor nos dá. Lembra do versículo 10? Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Então Deus, Ele derrama o seu poder sobre nós, é Ele quem nos fortalece. E se você bem lembrar, esse poder é o mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos.
e o fez assentar nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. É esse poder de Deus que, através do Espírito Santo, atua em nós. E é Ele quem nos capacita, nos habilita para essa batalha. Agora Deus, além do seu poder, Ele está agora nos oferecendo a sua poderosa armadura. Naquela época, na época de guerras intensas no Império Romano, por vezes faltava mão de obra, muitos soldados morriam, então pessoas civis eram convocadas para a guerra, os reservistas da época. O soldado romano em si, ele era extremamente preparado. Ele passava por treinamento profundo, intenso, e ele aguentava a jornada, a guerra, carregando a sua armadura, carregando todo aquele peso nas suas costas, e tudo bem, ele estava bem preparado. Só que quando faltava soldados no campo de batalha, e os civis eram convocados, esses não estavam tão preparados assim. E quando eles colocavam a armadura, eles não aguentavam o peso daquela armadura por muito tempo. Eles então solicitavam por vezes para deixar a armadura de lado ou parte da armadura. E era atendido. Então ele ia para a guerra, às vezes sem uma parte da armadura, porque entre ter um soldado que não consegue nem caminhar e ter um soldado sem armadura que vai, pelo menos na linha de frente, é melhor então que lute sem armadura, ou parte da armadura. O apóstolo Paulo, ele entende que nessa batalha, a batalha espiritual, nela não há espaço para despreparados. Nela, todos necessitam vestir, Paulo repete essa palavrinha 2 vezes, toda a armadura de Deus. No grego é apenas uma palavra, a panóplia de Deus. Toda a armadura de Deus. Isso significa que nós não podemos de maneira nenhuma entrar nessa batalha sem uma parte da armadura sequer. Nós necessitamos de toda ela. Paulo sabe que nós estamos diante de um inimigo poderoso, o inimigo sagaz que está o tempo todo procurando um espaço para nos atacar. Lembra que ele fica ao nosso derredor como um leão? Paulo entende que é necessário toda a panóplia de Deus para vencer essa batalha. Do contrário, nós sucumbiremos. Agora, se a armadura de Deus é necessária para vencermos a batalha contra esse inimigo sagaz, poderoso, é importante então que a gente reflita um pouco acerca de cada item que compõe essa armadura. Vale lembrar que o que temos aqui é apenas um quadro descritivo. É um quadro externo de algo interno, essencialmente espiritual. Então, nada de conjecturas aqui sobre o significado desses itens da armadura. Vamos ver o que Paulo tem a nos ensinar com cada um desses 6 itens. O primeiro item que aparece dessa armadura está lá no versículo 14, parte A. O cinto da verdade. O texto diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto ou cinturão, ele não aparecia na armadura. Na verdade, ele nem fazia parte necessariamente da armadura. Era um item que ficava no lombo do soldado, era uma espécie de cinturão, não era uma cinta como a gente está acostumado para segurar a calça ou para servir de enfeite. Era algo muito necessário e vital para a vida de um soldado. Esse cinturão era fixado ou afivelado em torno da curta túnica que o soldado usava, e o propósito era simples: juntar essas roupas do soldado que ficavam soltas, de forma que, apesar de não parecer, era extremamente necessário para o andamento da guerra ou o avanço da missão. Porque se não fosse esse cinturão, o soldado poderia facilmente tropeçar em sua roupa e cair na linha de frente. Qualquer tombo seria algo fatal, certamente. Então esse cinturão dava ao soldado uma maior mobilidade, dava a ele também uma certa segurança. Sem o cinto, como eu disse, o soldado poderia cair. E a espada e a couraça, que é o próximo item, ficavam também amarrados, presos nesse cinturão. Tá? Então esse cinturão tinha um papel muito importante, apesar de não aparecer. Mas a grande questão é,
o que vem a ser o cinturão da verdade. Qual é o significado da palavra verdade nesse texto? Eu preciso ser sincero com vocês e dizer que não é fácil definir a intenção de Paulo. Tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Por um lado, alguns comentaristas entendem que esse texto está tratando da verdade objetiva. O que é a verdade objetiva? A palavra de Deus. Então, alguns comentaristas entendem que o cinturão da verdade, a verdade aqui, é uma referência direta à palavra de Deus. Outros comentaristas entendem se tratar da verdade subjetiva. A verdade subjetiva é aquela verdade no sentido moral do termo. De você ser sincero, de você falar a verdade. É como se Paulo estivesse dizendo que para a batalha espiritual contra as hostes do mal, nós devemos nos vestir da verdade, da sinceridade. Aparentemente estamos diante de duas alternativas com significados diferentes. Mas eu tenho que dizer que alguns comentaristas também entendem que nós não devemos separar as duas coisas. Gurnall, ele escreveu o seguinte: uns querem dizer com verdade, uma verdade de doutrina, como nós acabamos de ver acima, a verdade objetiva. Outros querem que seja a verdade do coração, ou a sinceridade, a verdade subjetiva. Ele diz assim: penso que é melhor juntar as duas. Uma não bastará sem a outra. Nós não devemos fazer uma dicotomia quanto ao significado da palavra verdade. Na prática, não há diferença. Não há diferença com relação aos significados, pois necessariamente a verdade objetiva, que é a palavra de Deus, vai nos impulsionar a praticar a verdade subjetiva, que é a sinceridade, que é falar a verdade. Não é isso que nós temos aprendido ao longo dessa epístola? Lembra que os 3 primeiros capítulos, eles são doutrinários. E a segunda parte, começa no capítulo 4, são bem práticos. Paulo sabe que a sã doutrina, ou a verdade objetiva, ela nos impulsiona a viver de maneira digna da nossa vocação, que é a verdade subjetiva. Essa realidade, ela está clara lá no capítulo 4. Quando nós olhamos para o versículo 15 e para o versículo 25, nós vamos perceber em um texto a verdade subjetiva, no outro a verdade objetiva. Veja aí o versículo 15. Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade. O que é verdade aqui? Aqui é a verdade objetiva. A palavra de Deus, o conjunto de doutrinas. Basta você ver o contexto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando nós corremos para o versículo 25, Paulo diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Verdade aqui é a verdade subjetiva, que é o contrário, o oposto da mentira. Então percebe que para Paulo não há essa dicotomia. Paulo entende que um não vive sem o outro. Ele está explicando isso na sua carta o tempo todo para nós. Porque para Paulo, ele entende que a ortodoxia, a doutrina correta, que nos impulsiona a viver a ortopraxia, a prática correta. Então verdade significa tanto a palavra de Deus, quanto a verdade subjetiva. Você viver a sua vida aqui de maneira digna do Evangelho. A segunda peça da armadura descrita por Paulo é a couraça da justiça. Versículo 14, parte B. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era uma peça feita de metal. A sua função era cobrir o pescoço, o peito e as costas do soldado, dando assim proteção contra ataques sofridos contra os órgãos vitais. Protegia o coração, o fígado, rim, a garganta, tinha uma artéria muito importante que passa aqui, o pescoço. Essa era a função desse item da armadura. Agora, assim como na palavra verdade, na peça anterior, a palavra justiça também nesse texto nos leva para 2 caminhos. Por um lado, justiça, a couraça da justiça, aponta para a justiça imputada. O que é justiça imputada? A justiça imputada nada mais é do que a doutrina da justificação, que é aquela justiça que foi imputada em nós. A doutrina da justificação nada mais é do que um ato forense. Aquela imagem que a gente tem que ter na mente, quando olha para a palavra justificação, é a imagem de um juiz sentado no tribunal.
e ele vai dar a sua sentença, justo ou condenado. Nós sabemos, porque nós lemos a Bíblia, que Deus nos considerou justos por causa de Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo Jesus, quando adentrou a este mundo, ele sofreu aqui nessa terra. Em primeiro lugar, ele obedeceu toda a lei de Deus em nosso lugar, porque Deus assim exigia de nós, fomos incapazes. Mas, por outro lado, também, Cristo Jesus, ele paga o preço da nossa violação da lei. Nós quebramos a lei, somos culpados diante de Deus. Então, Deus, ele imputa a sua justiça em nós, porque ele imputou a justiça de Cristo. Quando a gente para pensar um pouco na doutrina da justificação, nós vamos perceber que ela é uma grande proteção, um grande escudo, uma grande armadura, um grande item de guerra para os filhos de Deus. É uma grande arma de defesa contra os ataques do diabo, o caluniador. Nesse ponto, é impossível não contemplar esse texto sem voltar a nossa mente para Romanos capítulo 8, do versículo 1, depois do versículo 33 em diante. Onde Paulo diz assim, lá no versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque o justo juiz, ele bateu o seu martelo e nos declarou justos por causa de Cristo Jesus. Quando nós corremos para o versículo 33, nós lemos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense no contexto de luta, de batalha espiritual. Agora veja a doutrina que vem a seguir. Não há nenhuma condenação contra os filhos de Deus, os que estão em Cristo Jesus. E ele diz agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, ninguém. Agora vem a doutrina da justificação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Será que o acusador pode nos acusar de alguma coisa? A resposta é a doutrina da justificação. É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Resposta: ninguém. Por quê? Porque é Cristo Jesus que morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe que a doutrina da justificação, ela é um item necessário contra o inimigo, contra o acusador, ou contra qualquer ser humano que venha lançar acusações contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. A doutrina da justificação imputada, então, ela te protegerá contra acusações de Satanás. Mas, por outro lado, a justiça que aparece aqui no texto também nos arremete ao conceito de justiça comunicada. Justiça imputada, agora justiça comunicada. O que é a justiça comunicada? É nada mais do que a doutrina da santificação. A justiça comunicada, ela aponta para o sentido moral e prático da vida cristã. E aqui não há contradições, pois a vida vivida de maneira digna da vocação nada mais é do que uma consequência da nossa justificação. Somente aqueles que foram justificados é que podem viver vidas santas. Você não é santo para ser salvo, porque você é salvo. Você é santo. É o contrário. Então a santificação é um desdobramento da doutrina da justificação. O que se espera de alguém que foi justificado? Que ele viva uma vida santa.
Por isso nós chamamos de justiça comunicada. Aquele ato forense que aconteceu num tempo em que nós não vimos, não contemplamos, aconteceu inclusive na eternidade passada. Aquele ato, quando é comunicado a nós, nos impulsiona a viver de maneira digna dessa nova posição. Somos justos diante de Deus e Deus espera que vivamos assim. Por essa razão, tem sido dito que a santificação é o lado visível da salvação. É o único lado que você pode ver. A justificação, você não vê. A glorificação é um evento futuro. Mas a santificação você pode perceber. Você pode vivenciar. Mas o terceiro item da armadura é o sapato ou a bota. Nós devemos então estar calçados os pés com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Preste atenção na palavra prontidão ou preparação. Certamente Paulo tinha em mente a caliga. Caliga era uma espécie de meia bota de couro usada pelos soldados romanos. Talvez você já viu essa imagem, né? Aquela bota em que os soldados ficavam com os dedos para fora. Uma botinha que vinha uma fita de couro enrolada até a sua canela. Você já deve ter visto isso. Algumas irmãs às vezes se vestem com sapatos parecidos, inclusive, né? Os dedos então ficavam para fora e as solas, todas elas eram cravejadas para evitar, num confronto direto, um escorregão. Era uma espécie de chuteira, né? Uns cravos para que não escorregasse. Essa era a caliga. Era essa a imagem que Paulo tinha em sua mente. Essa bota, ou esse sapato, fornecia ao soldado romano agilidade e velocidade. Quando o Império Romano ele adotou esse tipo de sapato, né, criou essa armadura, né, que faz parte da armadura, Roma venceu algumas batalhas de forma surpreendente. Depois outras nações passaram a copiar, porque dava agilidade para o soldado. Ele conseguia ter uma velocidade maior, ao invés de usar aquelas botas pesadas que os outros soldados usavam. A ideia do texto aqui, voltando para a aplicação espiritual, a ideia do texto é apontar para a prontidão. É como se Paulo estivesse nos dizendo assim: deixai que o evangelho da paz seja como sapatos em vossos pés, para vos dar firmeza contra os ataques de Satanás, bem como para avançar na propagação do evangelho da paz. Deixai que o evangelho da paz seja o sapato dos vossos pés, para vos dar firmeza, para se manter firme. Lembre-se que as armaduras que estamos tratando aqui, todas elas são usadas, na sua grande maioria, para defesa. Nós estamos defendendo do reino de Deus contra os ataques de Satanás, e nós precisamos então ter um sapato desse tipo, que nos mantenha firmes, que nos mantenha inabaláveis. E o apóstolo Paulo entende que somente o evangelho pode dar ao crente essa firmeza contra os ataques de Satanás. Somente o evangelho pode te fazer permanecer em pé numa batalha. Você não vai escorregar. Se você não estiver com seus pés calcados no evangelho, Satanás te derruba facilmente. Você escorrega rapidinho. Agora, nesse ponto, me vem à mente o texto de 1 Pedro 3,15, parte B, que fala da preparação que o crente tem que ter para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Preste atenção na palavra preparados. Aponta para a prontidão. Numa guerra, o soldado, enquanto ele não estava atacando ou sendo atacado, ele poderia tirar o seu capacete e colocar no chão, a sua espada colocar do seu lado, não muito longe. Ele podia fazer isso, ele podia deixar o seu escudo no chão, mas ele jamais poderia tirar a caliga. Ele não podia tirar o seu sapato, porque caso houvesse um ataque surpresa, é rapidinho para pegar a espada e para pegar o escudo e colocar o capacete. Mas para colocar a caliga dava muito trabalho. E ser surpreendido sem os seus sapatos era algo trágico. Então o crente, em hipótese alguma, ele pode tirar a sua caliga, pode tirar os seus sapatos, que é, no caso, o evangelho da paz. A pergunta que precisa ser feita é: nós estamos calçados com o evangelho da paz?
Ou seja, você está preparado para responder a quaisquer pessoa que te perguntar acerca da razão da sua fé? Está lá na fábrica trabalhando, alguém pergunta acerca da sua fé, por que você crê assim? Por que todo domingo você vai na igreja, sei lá? Por que você se diz cristão? Por que você lê a Bíblia aqui no serviço todo dia? Você seria capaz de prontamente, lembre-se que a ideia é prontidão, você teria condições de responder prontamente a razão da sua fé? Infelizmente, hoje nós vivemos um cristianismo sem evangelho. Vivemos. Muitos cristãos sequer conhecem o evangelho. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, inclusive algumas até recentemente comunicaram essa verdade comigo. Que foram criadas num berço evangélico, o berço era evangélico, cristão, a pessoa não. Ela viveu uma religiosidade profunda por anos e anos. E agora essas pessoas estão dizendo, agora eu conheci o evangelho. Eu não conheci o evangelho. Isso é uma tristeza. Porque sem o evangelho não tem como ser um cristão genuíno. Sem o evangelho não tem como estar preparado para essa batalha. Nós vamos sucumbir. O evangelho é a coisa mais importante para nós. É a mensagem mais importante para nós. Às vezes as pessoas dizem assim, nós precisamos viver o evangelho. Eu tenho que dizer que não tem como viver o evangelho. Isso não existe. O que é o evangelho? Evangelho é uma notícia, uma boa notícia. É a boa notícia de que Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados. É a boa notícia de que Cristo saciou a ira do Pai que estava sobre nós. É a boa notícia. Nós não vivemos notícias. Você não assiste a televisão e fala, vou viver essa notícia. Você vive à luz da notícia. Se você hoje assistir a televisão e de repente a notícia está lá. Como é que é o gordinho da Coreia do Norte lá? Kim Jong-un. Se você descobre que hoje ele vai mandar uma bomba, e essa bomba vai cair bem aqui em Requina, aqui é Nishio, né? Vai cair aqui em Nishio. Estou mais perdido que segue em tiroteio. Você vai viver, você vai reagir à luz dessa notícia. O que você vai fazer? Não vai ficar aqui. Você vai para outra região. Porque você vai reagir à notícia. Se você não conhece o evangelho, como você pode responder à verdade do evangelho? Como que você vai dar essa resposta, sendo que você nem sabe que notícia é essa? Você nem conhece essa notícia. Para você, ser cristão é apenas viver por obras. Para você ser salvo, você precisa apenas fazer coisas. Ou talvez ter uma moral elevada. Você não será capaz de andar em conformidade com o que Paulo exige nessa carta. Viver de maneira digna da nossa vocação. Você entende que os sapatos, que é o evangelho, sem ele você poderá escorregar contra os ataques do mal? Espero que você tenha percebido o quanto o evangelho é importante para nós. Quanto ele é essencial. Você está pronto e preparado para propagar o evangelho da paz por onde você passar? Amanhã você vai acordar cedo. Você vai vestir seu Anzen Kuds, mas vista também a Caliga. E vá com os sapatos do evangelho para a sua empresa. E ali aproveite todas as oportunidades que você tiver para anunciar o evangelho para as pessoas que estão à sua volta. Prontidão. O quarto elemento da armadura é o escudo. Escudo da fé. Versículo 16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, ele tinha em média de 1,25 m a 1,60 m de altura. Não era muito pequeno. Era bem grandinho, por sinal. Tinha em torno de 70 a 75 de largura. Como você pode ver, se trata de um escudo muito grande. Bom, para que serve um escudo? Isso é uma questão muito óbvia, né? O escudo servia para proteger todo o corpo do soldado. Já deve ter visto em filmes, em documentário, que quando as flechas inflamadas eram atacadas, aquelas flechas pegando fogo, eles juntavam os escudos um do lado do outro, criando assim um telhado de proteção.
Para isso que servia esse escudo. Era um escudo grande, feito de madeira. O texto diz que esse escudo da fé, com a qual é o escudo ao qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Era a pior desgraça que podia acontecer na guerra. Era a pior arma daquela época. Você estava indo atacar, ou o inimigo vindo te atacar, tanto faz, e de repente os arqueiros começavam a puxar a sua flecha, inúmeros, milhares às vezes, e eles enrolavam um pano na ponta da flecha, embebiam um líquido inflamável, acendia e atiravam. Aquele fogo cruzando o céu. Naturalmente, os escudeiros faziam o quê? Se protegiam. Aquilo cravava no escudo e começava a queimar o escudo. Era de madeira. Logo, o soldado já não aguentava mais o calor das chamas, ele tinha que jogar o seu escudo no chão, porque ele ia morrer queimado. Aí então vinha outros arqueiros sem fogo, porque agora não precisa mais, e o matavam. Aí então os soldados eles desenvolveram uma espécie de proteção contra o fogo. Eles encapavam os seus escudos com couro curtido, eles embebiam esse couro em água, colocavam uma proteção de metal leve também, para não ficar muito pesado, para que, quando o dardo alcançasse o seu escudo, as chamas fossem apagadas. Paulo tem isso em mente. E Paulo está dizendo que nós devemos usar esse escudo para nos proteger contra os ataques aéreos de Satanás. Ele vai lançar esses dardos inflamados o tempo todo em nossa direção. O tempo todo. E nós precisamos estar munidos desse escudo. Do contrário, nós não suportaremos os ataques aéreos de Satanás. Ficaremos vulneráveis nessa batalha. Por essa razão, então, é preciso que a gente reflita um pouco sobre o significado da palavra fé que aparece aqui no escudo. Afinal, o escudo é escudo da fé. O que significa fé neste verso? Fé neste texto deve ser entendido como a capacidade de aplicar rapidamente o que cremos, de modo a repelir tudo o que o diabo faz ou tenta fazer contra nós. O apóstolo Pedro expressa uma ideia semelhante de que devemos permanecer firmes na fé contra os ataques do maligno. 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está vindo, ele está atacando. Aí o texto diz: resisti-lhes firmes na fé. Resisti-lhes firmes na fé. E aí você corre para 1 João, capítulo 5, 4 e 5, aí você tem uma clareza a mais do que significa essa fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá, mas o que é fé? O texto continua. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha aí, a fé é nada mais, nada menos do que você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aponta para uma doutrina, a crença na doutrina da divindade de Jesus. É essa fé que vence o mundo. Então, fé é a capacidade nesse texto de você aplicar nesse combate rapidamente aquilo que você crê, aquilo que você entende sobre Deus, todo o seu conhecimento sobre Deus. Isso por si só já revela que aqueles que são fracos em sua teologia, aqueles que desprezam o estudo da palavra de Deus, aqueles que nem sequer leem a Bíblia durante a semana, que aqueles que menosprezam o culto público, onde a palavra de Deus é ministrada semanalmente, esses estão desprotegidos contra os ataques de Satanás. Estão sem escudo. Estão desprotegidos. Certamente esses mesmos aqui que desprezam todas essas coisas, estarão também sem a caliga. Eles escorregarão facilmente. Na verdade, esses que desprezam a palavra de Deus, desprezam o estudo, o culto público, esses serão presas fáceis de Satanás. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, vocês já tiveram essa experiência também, de conversar com alguém que está fraco na fé. Certamente, a primeira coisa que você pode constatar é que tal pessoa se afastou da palavra de Deus, já não liga mais. Está desprotegido.
logo abandona a oração, logo abandona a comunhão com os santos. Por quê? Porque os dardos inflamados de Satanás o atingiram. Estava sem o escudo da fé. Na verdade, nem conseguiu tirar o escudo da fé do chão, porque é fraco em sua teologia, em seu estudo, e não valoriza o culto público, infelizmente. Essas pessoas estão propensas a caírem mais facilmente em pecado, a serem devorados pelo leão que anda em derredor, a serem derrotados pelo mundo. Sendo assim, irmãos, quando estivermos no calor da batalha, quando os dardos inflamados forem lançados contra nós, devemos nos lembrar de doutrinas básicas da fé cristã. O nosso conhecimento teológico doutrinário é ele que nos faz permanecer em pé quando somos atacados, quando passamos por problemas, por lutas. Nós devemos nos lembrar, por exemplo, de que porque o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, porque a encarnação do Verbo é verdadeira, porque o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu nesse mundo a nossa morte, derramando o seu precioso sangue no Calvário por nós, porque Ele pagou o preço da nossa redenção, porque Cristo foi tentado em tudo e não cedeu aos ataques de Satanás, então Ele é capaz de se compadecer de nós. São verdades doutrinárias que servem como escudos a serem levantados quando fomos atacados por Satanás. Quando tudo vai mal em nossas vidas, quando o diabo lançar sobre nós os dardos da desesperança, da incredulidade, nós devemos levantar o escudo da soberania de Deus. Quando nos sentimos fracos, devemos levantar o escudo da potência de Deus, da onipotência de Deus. Ele é potente, Ele é forte, Ele é poderoso. Quando em meio às lutas pessoais, Satanás soprar nos nossos ouvidos que nós não seremos capazes de suportar essa luta, devemos levantar o escudo da encarnação de Cristo, da humilhação do Redentor. Ele sofreu muito mais do que eu estou sofrendo agora. De forma que nós temos então um sumo sacerdote que viveu nessa terra a minha vida e que sofreu as penumbras dessa vida em meu lugar. Portanto, eu não estou só nesse campo de batalha. Ele se compadece de mim. Ele está comigo. Percebe como o escudo da fé, ou conjunto de doutrinas que você tem em sua mente, te ajudarão a descansar? Quantas e quantas lutas nós passamos na nossa vida? E quantas vezes nós fomos consolados pela soberania de Deus, pelo poder de Deus? Esse é o escudo. É o escudo ao qual nós temos que pegar. Um detalhe. Os soldados, quando eles eram convocados para uma batalha específica, a armadura ficava no chão. O soldado se dirigia até a sua armadura e ele a vestia. Ele tinha que pegar, tomar a armadura. A mesma linguagem de Paulo. Inclusive, Paulo usa até mesmo a mesma sequência, a mesma ordem a qual você deveria vestir a armadura. Isso significa que não vai cair do céu o conhecimento doutrinário que você precisa. Isso significa que você tem que vestir a caliga. Isso significa que você tem que colocar a couraça da justiça. E você tem que usar o escudo da fé. É você que tem que se apropriar dele. Deus já disponibilizou para nós. Eu quero que você apenas perceba que o conhecimento doutrinário é o escudo poderoso que nos auxilia contra qualquer tipo de ataque demoníaco. Mas nós chegamos na quinta parte da armadura, o capacete da salvação. Versículo 17a. Tomai também o capacete da salvação. A aplicação com relação ao capacete talvez seja uma das mais fáceis dentro dessa analogia de Paulo. Paulo aponta para a proteção da cabeça, para a proteção da mente, para a proteção do cérebro. Há um velho e conhecido ditado, tenho certeza que a maioria de vocês conhece, que faz todo sentido nesse ponto. Mente vazia é a oficina do diabo. Aqui que o diabo age. Ele age na nossa mente. Ele semeia discórdia aqui na nossa mente. Não nos restam dúvidas, irmãos. Eu já falei isso em outras oportunidades. Tudo começa aqui. Nesse momento em que eu estou pregando para vocês,
Eu estou numa guerra para ganhar a mente de vocês. Por isso, no começo eu disse, concentre-se, preste atenção. É uma batalha. Satanás quer a mente de vocês. Ele quer vocês dispersos, pensando na morte da bezerra. Satanás não quer que você se concentre na proclamação, na pregação da palavra de Deus. Porque ele sabe que mente vazia é a oficina a qual ele trabalha. Voltando à aplicação da semana passada, onde nós aprendemos que a nossa luta não é contra seres humanos, nós vimos que devemos tomar cuidado com o fogo amigo. Eu falei inimigo na semana passada, mas é fogo amigo. Seguramente o fogo amigo, ele é antecedido por pensamentos indevidos. É antecedido por juízos temerários, por amargura, por senso de vingança. Antes do fogo amigo ocorrer, pensamentos brotaram na mente. E certamente todos esses pensamentos são dardos que foram lançados em nossas mentes aos poucos, de forma que a gente nem percebe. A gente vai nutrindo os sentimentos contra o próximo. Esses pensamentos, aos poucos, vão sendo moldados e vão sendo soprados por Satanás em nossos ouvidos. E quando eu digo soprado por Satanás, eu não estou dizendo que Satanás diretamente, ou um demônio, vai falar com você. A maioria das vezes ele vai usar um irmão da própria igreja para soprar no seu ouvido maledicência contra o próximo. E você vai começar a nutrir sentimentos também malignos contra essa pessoa. Mas começa aqui. Começa em nossa mente. Nós ouvimos, deixamos entrar para a nossa mente, vai para o nosso coração. E daqui a pouco a gente já está no fogo amigo de novo. Satanás faz isso o tempo todo. O tempo todo. E se nós não seguirmos o que a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos orienta, nós seremos presas fáceis para o diabo. Filipenses 4, 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. No que nós devemos pensar? Com o que nós devemos nutrir a nossa mente? Com o que é verdadeiro, com o que é nobre, com o que é correto, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama, com coisas excelentes, dignas de louvor. Nessas coisas nós devemos pensar. Bom, já que o capacete também ele tem uma característica, ele é o capacete da salvação, é importante entender também o que significa a salvação dentro desse contexto. Nós estamos então diante da doutrina da salvação, a doutrina da soteriologia. Essa é uma doutrina profunda e eu não tenho tempo para expô-la aqui. Mas eu incentivo que você estude mais sobre esse assunto. Soteriologia. Hoje eu quero apenas pensar com vocês acerca dos tempos e dos aspectos da salvação. Nós vamos perceber que nós trabalharemos com passado, presente e futuro. E em cada tempo nós encontraremos um aspecto da salvação: justificação, santificação e glorificação. Passado. A salvação é descrita em tempo passado. Por quê? Porque nós fomos livres da culpa do pecado. Isso está no passado. Lembra? Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quando eu falo culpa, eu preciso que você entenda que culpa aqui é condenação. É o contrário de inocente. Nós já fomos livres da culpa do pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu a nossa morte. Ele removeu toda a condenação que estava sobre nossas cabeças. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo removeu essa condenação. Com isso cravado em nossas mentes, jamais aceitaremos acusações implantadas por Satanás, nem tampouco por irmãos da fé que às vezes são usados por Satanás. Não aceitaremos as dúvidas que Satanás coloca em nossa mente com relação à salvação, porque saberemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu preciso dizer a vocês que Romanos capítulo 8, 29 e 30, nós temos ali o processo de salvação sendo tratado e todo o processo é descrito no passado. Todo o processo. Inclusive a glorificação, que ainda não ocorreu.
Por quê? Porque na mente de Deus todas essas coisas já aconteceram. Porquanto aos que de antemão conheceu, passado, também os predestinou, passado. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Há um aspecto passado no que diz respeito à doutrina da salvação. Fomos livres da culpa do pecado. Isso aponta para a doutrina famosa, doutrina da justificação. No tempo presente, nós descobrimos que nós hoje somos livres do poder do pecado. Esse ponto aponta para a doutrina da santificação. Nós somos livres da culpa do pecado, não há mais condenação. Tá, mas e agora? O que acontece com a minha vida aqui hoje? No presente, após a sua conversão, você agora é livre do poder do pecado. Isso significa que você não é mais escravo do pecado. Significa que o pecado é apenas um acidente em sua vida. Algumas pessoas pensam que na conversão, elas deixarão de pecar. Eu já contei aqui uma vez que eu fui dar a última lição de um curso de batismo que o pastor da outra igreja pediu. E eu cheguei lá, eu fiz uma pergunta. Perguntei para cada um, por que você quer se batizar? E uma irmã respondeu, porque eu não quero mais pecar. Uau! Você acha mesmo que depois que você sair da água, você não vai pecar? Eu acho. Ela ia se frustrar rapidamente com essa mente. Porque nós ainda, infelizmente, estamos com uma natureza caída. Ainda estamos sujeitos ao pecado. Nós só nos livraremos dessa condição no porvir. Mas nós não precisamos e não podemos ser escravos do pecado. Porque nós somos livres desse poder. O mundo, o ímpio, o incrédulo, ele é escravo de Satanás, conforme nós lemos em Efésios capítulo 2. Até o versículo 3. Ele está debaixo dos ditames de Satanás. Ele é conduzido por sua própria natureza. Ele é o escravo. O crente é um escravo de Cristo. Nós não podemos viver uma vida presa, escrava ao pecado. O pecado tem que ser um acidente em nossas vidas. Infelizmente, esse acidente acontece algumas vezes. O que fazer quando isso ocorrer? 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estou escrevendo isso aqui porque eu quero que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele. Você não deve pecar. Você deve lutar com todas as suas forças contra o pecado. Para isso você vai vestir toda a armadura. Mas por vezes você vai tirar o capacete da salvação. Por vezes você vai largar o escudo em algum canto. Por vezes a sua Bíblia vai ficar largada lá, você só vai lembrar de trazer no domingo. Olha lá ainda. E aí você foi atacado, levou um tombo, foi ferido. Aí você deve se lembrar. Eu tenho um advogado junto ao Pai. E arrependido, então, você se prostra diante de Deus. Confessa os seus pecados. E Ele te perdoa. Mas existe um aspecto futuro também. Nós seremos livres da presença do pecado. Esse ponto aponta para a doutrina da glorificação. Haverá um dia em que não mais pecaremos contra o nosso Deus. Um dia nós seremos transformados à imagem e semelhança do Cristo ressurreto. Teremos um corpo glorificado. Viveremos onde não mais enfrentaremos a morte, a dor, o sofrimento. Nós estaremos onde todas as lágrimas serão enxutas pelo próprio Deus. Aspecto futuro. Algo que nós devemos almejar, desejar. Devemos desejar ser livre da presença do pecado. Mas isso só vai acontecer na glorificação. Eu acabo de descrever apenas algumas verdades que servem como capacetes em nossas cabeças. É preciso tê-las gravadas em nossas mentes. Se assim fizermos, Satanás não conseguirá penetrar a nossa mente a fim de lançar setas da dúvida, do medo,
da incredulidade, nossa cabeça estará protegida, nossa mente está protegida. Percebe que, mais uma vez, a palavra de Deus é que está em voga. O capacete da salvação aponta também para a palavra de Deus. Vestir o capacete nada mais é do que encher a sua mente com a palavra de Deus. Eu concluo com a última parte da armadura de Deus. A espada do Espírito, versículo 17, parte B. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você está atento, se você não cochilou, se você prestou atenção, certamente você percebeu que todas as peças da armadura de Deus estão de forma direta ou indireta ligadas à palavra de Deus. Estão de forma direta ou indireta relacionadas ao conhecimento da palavra de Deus. E com a espada não é diferente. A espada, de forma clara e direta, está relacionada à palavra de Deus. Ela é descrita como sendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que não fique dúvidas. Como eu disse no sermão passado, de todas as outras partes da armadura, a espada é a única que pode ser usada tanto para a defesa quanto para o ataque. É uma espada pequena, não é uma espada grande. É uma espada a qual você usava para atacar e para se defender. Paulo tem em mente essa espada curta. Isso implica dizer que essa espada só era usada em confronto corpo a corpo, com o inimigo muito próximo. Foi exatamente essa espada que Jesus usou para vencer a tentação contra Satanás. Lembra que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás? Como Jesus venceu o diabo? Ele desembainhou a espada do Espírito. Ao mesmo tempo, se defendeu e atacou Satanás. Nós podemos perceber que Jesus ele estava equipado com toda a sua armadura. E ele pôde resistir ao diabo, que teve que se retirar. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, esse texto nos revela que Jesus estava com fome, porque estava jejuando 40 dias, já estava no último dia de jejum. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Pegou Jesus no momento mais fraco, frágil, com fome, e ele ofereceu aquilo que ele mais queria, que ele mais precisava. Veja como Jesus desembainhou a espada do Espírito e resistiu ao ataque do tentador. Como Jesus respondeu? Jesus respondeu com Deuteronômio 8:3. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele desembainhou então a sua espada e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora preste atenção o quanto Satanás é sujo, ardiloso. Satanás agora usa a palavra de Deus contra o próprio Deus. Consegue perceber a malignidade de Satanás? O quanto ele é sujo? Ele vai usar agora o Salmo 91, versículo 11 e 12, para atacar o Senhor Jesus Cristo, o autor da palavra. Imagine o que ele pode fazer com a gente, né? Então eles levam Jesus no alto do pináculo, muito alto, mais ou menos um Dante de quinto andar, essa era a altura. Ele diz assim a Jesus: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, olha o Salmo, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. O que Jesus fez? Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo desembainhou a sua espada e disse assim, citando Deuteronômio 6,16: também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Satanás foi tão ousado agora, mais ousado ainda, que ele exigiu a adoração de Jesus. Percebe como ele é sujo? Como ele é maligno? Ele estava diante do próprio Deus, ele sabia quem era Jesus. Mesmo assim, ele exige a adoração. Como Jesus atacou? Mais uma vez, ele desembainha a sua espada e cita Deuteronômio 6:13, que está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. E Satanás se retirou.
Agora nós podemos entender o que Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 7. É preciso resistir, é preciso se submeter a Deus e resistir ao diabo. Ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. A Bíblia não manda você sair correndo atrás de Satanás. A Bíblia manda você resistir aos ataques e ele vai fugir. Ele vai embora. Mas como Jesus resistiu? Com a palavra de Deus. Como eu e você resistiremos? Com a palavra de Deus. E assim Satanás fugirá. Devemos então nos submeter ao nosso Deus, obedecendo e tomando a armadura que Ele mesmo nos disponibiliza. Após vestirmos esta armadura, todos nós estaremos preparados para resistir contra as ciladas, contra os dardos inflamados do diabo. Neste confronto, teremos à nossa disposição a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, que serve tanto para nos defender quanto para atacar. Resistindo assim, no poder de Deus e usando toda a armadura, nosso adversário terá que fugir. Ele não encontrará espaço dentro dessa comunidade. Ele não encontrará espaço no seu casamento para jogar você contra a sua esposa ou você contra o seu marido. Ele não encontrará espaço para colocar filhos contra pais. Ele não encontrará espaço nessa comunidade para colocar um contra o outro. Porque todos nós estaremos equipados com a armadura que o próprio Deus nos dá. Suas setas inflamadas serão apagadas pelo escudo da fé. Quando ele se levantar contra nós, às vezes até mesmo usando a própria palavra de Deus, como ele faz com os falsos mestres que usam a palavra de Deus, nós também desembainharemos a espada do Espírito e atacaremos, mostrando que essa tal doutrina ensinada por falsos mestres está equivocada. Eu concluo dizendo, irmãos, que a única maneira de vencer essa guerra espiritual é lutar na força do Senhor, não na sua própria força. Você não é o Rambo, você não é o Braddock, é na força do Senhor. Segundo, conhecer a palavra de Deus. A única maneira de vencer essa guerra é conhecer a palavra de Deus. Lutar na força do Senhor e conhecer a palavra do Senhor. Mas existe um terceiro ponto muito importante. Não basta apenas você conhecer a palavra do Senhor. É preciso também aplicar a palavra do Senhor em sua vida. Se você é alguém que tem todo o conhecimento do mundo, mas vive uma vida torta, uma vida porca, uma vida que não é digna do Evangelho, você foi atingido por Satanás com todo o seu conhecimento. Você tem o escudo, você tem o capacete, você recebeu todas as armaduras, Deus está disponibilizando para você, mas você está sem ela. Você não a vestiu. Vestir a armadura implica em aplicar os preceitos de Deus em nossas vidas. Esse será o golpe fatal contra Satanás. Nós só o venceremos quando nós conseguimos colocar em prática os preceitos da palavra de Deus. Então ele vai partir em retirada. Sendo assim, eu peço a Deus que nos ajude, como comunidade, como crentes no Senhor, a amar cada dia mais a palavra de Deus. Eu já contei essa história aqui há muito tempo, quando ocorreu a minha conversão. Logo eu comecei a me interessar por estudar teologia. Eu procurei um professor, morava perto de casa, um professor de teologia, e comecei a estudar com ele. A primeira lição que eu aprendi era sobre bibliologia, é claro, primeiro módulo. Mas eu aprendi muito com a oração, a primeira oração que ele fez quando aquela aula se encerrou. Aquela oração é uma oração simples, às vezes sempre Deus usa as coisas simples para impactar as nossas vidas. Mas na oração dele, em determinado momento, ele disse assim: Senhor, ensina-nos a amar cada dia mais a tua palavra. Eu era um garoto de 15 anos e eu fiquei chocado com uma oração dessa vindo da boca de um pastor, porque eu imaginei que, puxa, ele é um pastor, ele deve amar a palavra mais do que tudo. Mas aquele pastor me ensinou muito com essa oração. Que por mais que a gente ame a palavra de Deus, por mais que a gente conheça, ainda há mais, ainda há muito a amá-la, ainda precisaremos fazer uma oração como essa: Senhor, ensina-me a amar cada dia mais essa palavra. Essa foi a maior lição daquele dia.
A aula foi boa, mas a oração foi a que marcou o coração daquele adolescente de 15 anos. E essa é a minha oração para mim. Eu preciso amar cada dia mais a palavra de Deus. E essa semana eu orei por vocês também, para que vocês amem cada dia mais a palavra de Deus. Porque sem ela, nós seremos uma comunidade fraca. Uma comunidade que vai ceder aos ataques de Satanás o tempo todo. Então, que Deus nos ajude a amar cada dia mais a palavra dele. Curva a sua cabeça.